Olá, muito boa noite a todos. É com carinho que começamos mais um programa Ponto G. Gente, estamos muito felizes pelos elogios e apoio que temos recebido de vocês para com o nosso programa. Nosso muito obrigada mesmo. O programa de hoje está sensacional, com muito aprendizado e assuntos importantes e sérios. Vamos trazer, no Frente a Frente com a Lemarques, a difícil situação da nossa cidade em relação à pandemia. Estamos num momento crítico. Na última semana, registramos o maior número de mortes por Covid em 24 horas. Convidamos então a secretária de Saúde, Dulce Pimenta, a infectologista Cláudia Biscotto e a vereadora Maria Helena Lopes para um debate esclarecedor. Mudando e aliviando o assunto, teremos também no quadro Sexualidade Sem Neura, com a doutora Aline Carvalho, tudo sobre a utilização do óleo de coco na região íntima. Você já experimentou? Fique aí, então coladinho, porque tem muito mais para você. Doutora Amanda Souto vem trazendo no quadro Beleza em Foco tudo sobre harmonização facial. No Papo Cabeça, com o irreverente professor Marquinhos, ressalta assuntos do universo jurídico, com aquele jeitinho mineiro que só ele tem. E para finalizar com o quadro Localiza Moc, a produtora de beleza Adriana Souza esteve comigo em um bate-papo gostoso sobre as novas formas de maquiagem, com a utilização das máscaras de proteção e muito mais. Fique com a melhor localização de nossa cidade. Programa Ponto G. Estamos aqui com mais um Ponto G. A pauta de hoje é falar sobre a Covid-19. Como está o nosso município? Para isso, estamos aqui nada mais, nada menos do que a secretária de Saúde, a Dulce Pimenta, a presença da infectologista, a Cláudia Biscotto, e a nossa vereadora, presidente da Comissão da Saúde, Maria Helena, do MDB. É uma honra ter vocês aqui, telespectador. Vamos então a mais um Ponto G com você. Começando a nossa entrevista, eu quero saber da infectologista, a Cláudia Biscotto, por que nessa semana houve esse boom do Covid-19 em nosso município. É um prazer tê-la aqui, Cláudia, é uma honra realmente tê-la nesse momento especial do Ponto G com você. Prazer, agradeço o convite. Bom, infelizmente a gente tem visto nas últimas semanas, principalmente na última semana, um aumento expressivo do número de casos novos de Covid-19 e assim como também da taxa de ocupação de leitos clínicos e também de leitos de terapia intensiva no nosso município. Isso realmente é uma situação que nos assusta, porque a gente chega a ficar com medo de ter a desassistência no município, né? E certamente essa situação decorre da falha na própria população em seguir as normas de distanciamento. Nós temos visto nas últimas semanas, infelizmente vimos no carnaval, a ocorrência de aglomerações, de festas particulares, infelizmente de pessoas que estão realmente negligenciando todas as medidas sanitárias de proteção contra o coronavírus. E isso é um reflexo natural que vai continuar acontecendo, infelizmente, caso a população não colabore e evite as aglomerações e evite e siga as orientações de
usar máscara, distanciamento social, higienização das mãos. Cláudia, fala pra gente como o Covid se manifesta, depois de quanto tempo, com contato com a pessoa contaminada, começa essas manifestações propriamente ditas, dependendo do sistema imunológico de cada um, logicamente. Com certeza. Quando a pessoa tem contato com uma pessoa com Covid-19, ela pode demorar de 5 a 7 dias para começar a ter sintomas. Os principais sintomas da Covid-19 são sintomas gripais, sintomas que a gente conhece. Tosse, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, febre, mal-estar, corpo ruim. Esses são os principais sintomas. Então, você teve contato com alguém com Covid-19, contato próximo, a primeira coisa é se isolar. Não sair de casa, não ir ao trabalho, denunciar para o seu trabalho que você teve contato e por isso você não pode trabalhar. E observar os sintomas. Apareceu algum sintoma, tem que comparecer ao médico, à unidade básica de saúde e fazer o exame. Pois é, isso hoje pode ser feito pelo telefone. Como é que está sendo o processo hoje pelo município? Você pode então parecer a respeito? Sim, as unidades básicas de saúde têm atendido pacientes com síndrome gripal. Pacientes que não têm sintomas graves devem comparecer à unidade básica de saúde. Aquelas pessoas que têm sintomas mais graves, falta de ar, dificuldade respiratória, devem ir direto para o hospital. Cláudia, eu queria saber de você o seguinte, qual o exame mais eficaz para dar um parecer que realmente aquela pessoa tem ou teve a Covid-19? O exame que a gente chama em medicina de padrão ouro, ou seja, o melhor exame para a Covid-19 é o PCR, é o RT-PCR, que é coletado através do suave nasal, é aquele cotonetezinho que vai lá no nariz. Esse é o melhor exame. Temos feito em torno de 200 a 300 exames por dia aqui em Montes Claros de PCR pelo SUS, fora os convênios e particulares que os laboratórios realizam. Então esse é o melhor exame e ele deve ser feito enquanto a pessoa tem sintoma, de preferência entre o segundo e o 7º dia de sintoma da pessoa. Então é por isso que às vezes acontece da pessoa dar um falso positivo, um falso negativo, não foi o exame adequado para aquele paciente? Sim, tem os exames adequados, tem o tempo de realização desses exames, porque, por exemplo, aquele exame de sangue, que é o que a gente chama de sorologia ou teste rápido, ele deve ser feito depois de 14 dias do início dos sintomas. Então, se você começou a ter sintoma hoje e nos próximos 5 dias você vai lá na farmácia, no laboratório e faz um teste de sangue, certamente ele não vai te ajudar em nada. Que ele vai dar negativo e pode ser que você esteja com Covid. É por isso que é importante que a pessoa procure um médico para orientar qual o exame adequado, no tempo adequado, para ela ter certeza dentro da faixa de positividade do teste, que todo teste pode dar o falso positivo ou o falso negativo, né? É importante a gente saber disso, mas dentro da faixa de tempo, essa questão de falso positivo e falso negativo realmente é muito pequena. Sobre a questão do tratamento, que também é uma grande polêmica, como é que Montes Claros hoje está tratando pacientes com Covid-19? O tratamento realmente, como você diz, é uma grande polêmica. Alguns médicos recomendam o tratamento precoce, outros médicos não, seguem os protocolos oficiais de entidades sérias, né, tanto do Brasil quanto do exterior, que recomendam apenas o tratamento naqueles casos específicos. E a Secretaria Municipal de Saúde fornece o tratamento para os médicos que desejam assim tratar precocemente, como também para aqueles que seguem os protocolos e realmente assim, a decisão é do médico junto com o paciente. Os dois devem debater se acha que deve começar o tratamento precoce. E aquele se paciente acha que não tem como se posicionar sobre o tratamento, a família autoriza aquele tratamento? Sim, a família pode conversar naquele paciente que não tem condições de decidir isso. E mesmo se o paciente ou a família não tem condição de decidir isso, aí cabe ao médico orientar com a conduta que ele considera mais importante. Nossa, muito obrigada, Cláudia. Vamos então com a Maria Helena, vereadora do MDB. Ela que é nossa presidente da Comissão da Saúde.
com esse relato, muita polêmica em cima da questão tanto da Covid-19 quanto do nosso decreto. Eu quero saber como os vereadores de Montes Claros, principalmente você que representa essa comissão tão importante, está trabalhando para o povo nesse momento. Olha, Alessandra, é muito importante dizer que o nosso papel primeiro é de fiscalizar do vereador. O que a gente tem feito e com toda a boa vontade da Secretaria Municipal de Saúde? Nós temos coletado os dados, estamos recebendo todos os dados diariamente, os boletins, né, com relação à vacinação. Nós fizemos uma reunião especial na Câmara junto com a secretária Dulce, onde ela nos informou de todos os dados importantes, porque tudo desarma na Câmara. Todo questionamento eles buscam os vereadores. Nós estamos realmente muito preocupados com a questão da saúde e principalmente aí para que não ocorra um colapso na saúde, mas tem a questão também do colapso econômico, que a gente tenta manter o equilíbrio. Então a gente tem mantido esse diálogo junto com a Secretaria Municipal de Saúde, respeitando os critérios técnicos, as informações técnicas e buscando alternativas dentro das possibilidades. Como você bem disse, o decreto ele causou algumas polêmicas, mas nós também, ao dialogarmos, principalmente com o pessoal dos bares e restaurantes, mostramos os dados que temos em mãos, mostramos a importância da participação de todos num momento tão decisivo e que pior é um momento mais grave lá na frente que afetará consequentemente a economia do município. Mas da mesma forma com que conversamos com eles, apresentando e mostrando que temos acompanhado tudo, nós também apresentamos algumas possibilidades para alguns próximos decretos, porque o papel do vereador também está reivindicando em nome da população. É claro que aquilo que for possível dentro dos critérios técnicos, a gente apresenta para o prefeito, a gente apresenta para a secretária, para que no próximo decreto possa ser executado. Por exemplo, nós pedimos uma previsibilidade para o próximo decreto, dentro das possibilidades, porque às vezes foge igual agora nesse período. Então a previsibilidade para que eles tenham um tempo, os donos de comércio, eles têm um tempo para se programar. Por exemplo, os bares, eles geralmente fazem a compra no início da semana. Então eles registram para a gente que tem prejuízos com isso, tudo. Então a gente tenta encontrar esse ponto dentro das possibilidades. É o papel do vereador buscar o diálogo, a representatividade, mas com a responsabilidade primeira da vida e da saúde, que é o que o momento nos pede. Maria Helena, as professoras de Montes Claros, professores, no âmbito geral, eles querem ser vacinados para a volta às aulas. Também é uma questão polêmica, Como que fica essa questão aí de prioridade? Como é que você vê essa questão? Porque, por exemplo, o dono de um posto de gasolina, o frentista, ele tem contato com pessoas diferenciadas. Como é que fica essa escolha? Professores e uma pessoa que trabalha no posto de gasolina, uma pessoa que trabalha no supermercado, que também eu acho que acaba tendo também muito contato com várias pessoas que de repente nem sabem que está com a doença. Não. Se a gente for olhar, são várias categorias, mas o que nós priorizamos? Dentro da nossa Constituição, o legislador ele tem que seguir a Constituição Federal. A educação é um direito fundamental. A saúde é um direito fundamental, mas a educação também é um direito fundamental. Quando nós apresentamos essa demanda, até nessa reunião que nós tivemos com a secretária Dulce, nós já apresentamos para ela a necessidade, que vários professores vinham nos procurando, funcionários da educação do município e também do estado, apresentando essa preocupação do retorno das aulas com um forte contágio aí com elas próprias, que muitas delas têm pressão alta, têm comorbidade, têm diabetes, de colocar em risco a vida desses profissionais. Então nós fizemos um requerimento, até da minha autoria, subscrito por todos os vereadores, os 23 vereadores. Houve um amplo diálogo com o prefeito Humberto Souto, que foi muito solícito ao nosso pedido e ao encaminhamento de vários
também proprietários de escolas particulares. Houve um diálogo aberto quanto a isso e chegou à conclusão da possibilidade de encaixar esses profissionais, priorizando, Alessandra, a educação como de fato fundamental na nossa vida também. Então não adianta a gente ficar olhando categoria por categoria. Nós temos que seguir a lei maior, que é a Constituição, e seguir os nossos direitos fundamentais. Muito obrigada, Maria Helena. Realmente é uma honra, né, ter uma representante feminina frente a essa comissão, lutando aí pelas mães, pelo povo de Montes Claros. Vamos agora com a secretária, a doutora Dulce Pimenta. Dulce, realmente, esse decreto veio como um boom para a nossa cidade, né? O momento está realmente inflamado. O que levou vocês a tomarem essa atitude com relação a esse decreto, que agora tem um toque, né, de recolhimento? Bom, nós tivemos uma mudança no cenário do Covid em Montes Claros. Essa mudança, ela já vínhamos acompanhando no Brasil, muitos municípios com aumento do número de novos casos, como também aumento das internações por Covid. Em Montes Claros, de sexta-feira para cá, quer dizer, há uma semana, nós estamos acompanhando um aumento expressivo do número de novos casos Covid. Consequentemente, houve um aumento das internações por Covid, de pessoas que agravaram e que precisaram de uma assistência hospitalar. Também um quadro que chama atenção e que é preocupante. O perfil desse paciente internado grave por Covid, ele mudou, tanto em Montes Claros como no Brasil. Aquelas pessoas que eram mais vulneráveis para agravar o Covid eram as pessoas acima de 60 anos e com alguma comorbidade. Esse quadro mudou. Nós temos aí pessoas de 30 anos, 30 e poucos anos, até 50 e poucos anos, internadas em UTIs, entubadas, né? Pessoas que não tem nenhuma condição pré-existente, não tem nenhuma comorbidade e que tiveram um agravamento. Aqui no município, nós já solicitamos uma análise desse vírus, dessa cepa, para ver se não está presente aqui no nosso município a variante que já foi detectada aí no país e em alguns municípios mineiros. Foi esse quadro, essa mudança do quadro, que fez com que as autoridades, o poder público, convocasse aquele centro, aquele comitê de crise do Covid. O quadro foi debatido e tomou-se como medidas de precaução o toque de recolher e ações aí para conter essa flexibilização. A princípio, pensamos em medidas mais tênues para que não tivesse um impacto tão grande na economia, para que não precisássemos chegar a um lockdown, como nós vimos aí vários municípios de Minas, em São Paulo, na Bahia e municípios pelo Brasil afora, que por conta da situação da assistência, da situação da saúde, teve que fechar toda a sua economia. Como medidas preventivas, para que a gente não tenha aí um caos em todo o sistema de saúde, para que a gente não tenha pacientes em fila aguardando leitos de UTIs, como a gente está vendo em outros municípios, essas medidas foram adotadas, que é um toque de recolher, né, a partir de um período onde nós acompanhávamos aí várias festas clandestinas, aglomerações, pessoas descumprindo os decretos existentes. Então, por isso que essas medidas foram tomadas. A gente espera que nesse período a gente consiga fazer uma reversão nesse quadro, que a gente consiga conter a transmissão do Covid. Porque se não tivermos uma melhora nesse quadro, outras medidas deverão ser tomadas. O principal, a gente preocupa com a economia, preocupamos com esse cenário que está no município de desemprego, né, de dificuldades, mas
o bem maior que temos aqui de preservar, é a vida. Dulce, muita gente pergunta nas redes sociais: o vírus só caminha à noite. Como responder a esse telespectador que faz esse questionamento? É por isso, Alessandra, que em toda fala e toda oportunidade que a gente tem, a gente coloca as medidas de prevenção, elas são importantes durante todo o dia. O uso de máscara, higienização das mãos, evitar ambientes com aglomerações. Saiam só o necessário, se tiver que trabalhar, e de comprar os mantimentos, os bens básicos. Essas são medidas porque durante o dia, no transporte público, no trabalho, qualquer lugar, a gente pode contaminar. Só que a prática dessas medidas de proteção diminui muito a sua chance de pegar o vírus, mesmo em contato com uma pessoa. Por que nesse horário? O vírus só anda à noite? Lógico que não. É nestes horários que a gente vai ver um menor impacto na economia do município e um maior impacto naqueles movimentos de aglomeração, de festas, aglomerações, shows. Essas festas normalmente, ou nesses ambientes onde se bebe, onde se reúne, não tem o uso de máscaras. Não tem. A partir do momento que a pessoa vai ingerindo álcool, vai relaxando, vai no banheiro, passa a abraçar, passa a beijar, e aí é onde ocorre o maior número de transmissão. Então, por isso que essas medidas foram tomadas neste período, né? Se houver necessidade, é lógico, né? Se a gente vê aí que o sistema de saúde está entrando na falência, no caos, vai ter que decretar medidas mais rígidas. Mas até lá, a gente precisa que a população se conscientize, que participe desse enfrentamento do Covid. Os profissionais de saúde, Alessandra, há um ano que estão à frente dessa crise. Há um ano que estão muitos dobrando plantões em várias instituições. Para trabalhar no CTI Covid, não é qualquer profissional. É um profissional que ele é capacitado para estar acompanhando um paciente grave, acompanhando um paciente que está em uso de equipamentos específicos. E esses profissionais, por conta do aumento de leitos de UTI, tiveram que se desdobrar, trabalhando em várias instituições, fazendo dobras de plantões. E nós agora enfrentamos um outro problema. Esses profissionais estão no seu limite, estão com adoecimento, tanto físico como mental. Por quê? Eles ultrapassaram o seu limite, a sua capacidade. São profissionais que também tiveram medo, também ficaram apavorados, mas não tiveram opção, tiveram que estar ali à frente. Então, este é um momento da população toda participar junto com esses profissionais, para que a gente consiga controlar essa pandemia neste momento em Montes Claros. Dulce, no De Frente com a Alessandra Marques, especificamente aqui no nosso ponto G, eu sinto no seu olhar um sentimento muito maior, às vezes até muito emocionado ao falar sobre a questão tanto do decreto quanto da doença propriamente dita, e falando dos profissionais. Você, como mãe, como mulher, uma filha, qual é o seu sentimento hoje ao voltar para casa e estar também, né, de certa forma, trabalhando de frente, tentando atenuar uma maior causa à saúde? O profissional de saúde, eu como profissional, eu que tenho que estar 7 dias da semana saindo, trabalhando, quando retornamos para casa, é uma insegurança que temos. Muitos de nós temos na nossa casa uma pessoa de vulnerabilidade, um parente ali que tem baixa imunidade ou que está numa idade de vulnerabilidade, e essa insegurança, apesar de todas as medidas de segurança que o profissional de saúde toma, a gente fica com esse receio. Muitas vezes não é o profissional, ele se livra disso para ele, mas tem medo do risco que ele pode estar colocando a sua família. Para finalizar o programa de hoje, eu gostaria de saber de você como é que está a questão aí com relação
relação à vacinação, vai ter vacina para todos, principalmente os de 90 anos já foram vacinados, mas tem aí os de 80, os de 70, os de 60, já tem essa escala definida para o nosso município? Pois é, o programa de vacinação, de imunização, ele é nacional, ele é do Ministério da Saúde. Se hoje um município quiser comprar vacina, ele só vai conseguir comprar vacina quando ela estiver disponível. E o Ministério da Saúde, a vacina quando entra no país, o Ministério da Saúde já faz a requisição de todo o estoque. Então, o município só vão conseguir comprar a vacina quando o Ministério da Saúde já não precisar mais do estoque que ele requisita. É um programa nacional. A entrega das vacinas depende da aquisição, da compra dessa vacina pelo governo federal. A gente fica aguardando. Normalmente o município sabe quantas doses vai receber depois que o estado de Minas recebe e faz a distribuição por região. Montes Claros segue o plano nacional, ele fez uma pequena adaptação. Então, os profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid foram imunizados. Quem são aqueles que estão na linha de frente? Que trabalham em UTI, que trabalham em leitos clínicos Covid, que trabalham no pronto-socorro, em pronto atendimento, nas unidades básicas de saúde, profissionais que mesmo no seu consultório particular atende casos suspeitos ou confirmados. Esses profissionais foram imunizados. Então, a instituição entrega a listagem para a Secretaria de Saúde, comprova que aquele grupo de profissionais ou aquele profissional no seu consultório atende caso suspeito ou confirmado, trata caso suspeito ou confirmado. Montes Claros, até porque viu qual é a maior letalidade por Covid. Qual é o grupo que mais leva ao agravamento e a óbito? Acima de 60 anos, são quase 80% dos óbitos estão nessa faixa etária em Montes Claros. E com morbidade. O que o município fez? Pegou o plano nacional e adequou ele. E começou. Montes Claros foi o primeiro município em Minas a fazer a vacinação de idosos. Não estava nem previsto ainda. Por que isso? O que nós pensamos? Gente, nós vamos ter que conviver com isso aí ainda um tempo. Não temos vacina suficiente para fazer uma maciça campanha. Não temos. Vamos priorizar aqueles com maior chance de agravar, com maior chance de morrer. E aí nós começamos a imunizar. Incluímos acima de 90 anos, já fizemos. Acima de 85 anos, 97% de cobertura. Na segunda, terça-feira mais tardar, estamos recebendo outro lote. Já vamos ampliar acima de 80 anos. Então, com isso, a gente quer proteger essa população de maior vulnerabilidade. Lembrando que temos ainda profissionais de saúde que vão ter que ser imunizados. Também, um pedido que a Câmara de Vereadores fez, incluíram os trabalhadores da educação, né, para que possam estar fazendo o retorno das aulas presenciais de forma segura. E a população, tem muitas pessoas da segurança que desde o início dessa pandemia estavam aí no enfrentamento junto com os profissionais de saúde, motoristas de transporte coletivos, são profissionais que estão aí suscetíveis. A gente vê, né, o movimento de pessoas, como também você bem lembrou, profissionais que atendem em supermercados, né? E nessas vendas, estabelecimentos de vendas de bens básicos, de bens de alimentos. Então, são todos esses profissionais. Só que são profissionais que, no Brasil, o que o quadro tem são profissionais que esse tipo de trabalhador, eles foram mais infectados, mas tiveram menos agravos. Então, por isso é que o Ministério da Saúde, no seu plano nacional, fez essa priorização.
Eu quero finalizar essa entrevista agradecendo mais uma vez as nossas 3 convidadas, a Dulce, a vereadora Maria Helena, a infectologista Cláudia Biscotto, e agradecer a você, telespectador. E agora vamos para o próximo quadro com a doutora Aline Carvalho com Sexualidade Sem Neura. Até mais!